Olá, seja bem-vinda, advogada, seja bem-vindo, advogado. Você, estudante de direito, você que de alguma forma atua junto ao judiciário e você também que quer saber um pouco mais dos meandros do mundo jurídico. Este é o podcast Ampla Defesa, episódio 2, e a exemplo do episódio anterior, onde falamos com o Dr. George Daz. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Hoje falaremos com dois criminalistas, dois grandes criminalistas, uma atuação destacada no júri. Mas antes eu te peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber todas as recomendações e também deixe o like para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Vamos nessa, hoje eu recebo aqui Dr. Ricardo Naves, que é advogado criminalista, especialista em direito penal e processual penal, atuação destacada no júri. A exemplo do meu também convidado, Rodrigo Lustosa Vitor. Doutor Rodrigo também é criminalista, também especialista em direito penal e direito processual penal, além de mestre em direitos humanos, sócio da LPOBR Advogados e atual diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia, AESA, da Seccional Goiana da OAB. O doutor Ricardo Naves é sócio do doutor George Daz, no escritório também que leva o nome dos dois. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença, doutor Rodrigo. Muito obrigado, Daniel. Satisfação estar aqui com vocês. Beleza, doutor Ricardo Naves. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Bom demais, bom demais. Sejam bem-vindos. Queria saber dos dois, então, para a gente começar, como que o direito, a advocacia criminal chegou na vida de vocês ou foram os senhores que chegaram até ela? Doutor Ricardo ainda lembra disso, doutor Ricardo? Lembro de tanta coisa específica, né? Eu venho da família Naves, né? Até um ponto curioso. E eu não sei se todos sabem, mas alguns com certeza, houve um episódio que ficou, que manchou o poder judiciário brasileiro na década de 30, 40, não me recordo bem, que é o caso que envolveu os irmãos Naves, Joaquim e Sebastião. Tem livros, filme, sobre tudo isso, inclusive filme com atores de renome nacional. Bom, aquele erro judiciário, aquela crueldade que ocorreu com tortura, com toda sorte de maldade, né? Vou repetir, crueldade, aquilo me marcou, e marcou, antes de tudo, a muitos meus pais, tios, Naves. E isso trouxe muitos, quase que metade da família é advogado, né? Ou pelo menos da área jurídica. E eu, particularmente, como vivi nesse meio, eu fiz direito. Quando fiz direito, já tinha muita amizade com o professor, na época, um grande criminalista, tribuno acima de tudo. E isso me entusiasmou muito. Fui para a Goianésia, ali tinha ninguém mais, ninguém menos do que Gilberto Naves. Maravilhoso tribuno. E aí foi. Amo de paixão. É algo de sangue mesmo, né? Literalmente, família corre nas veias. Doutor Rodrigo. O Ricardo mencionou o caso dos irmãos Naves. Existe o livro escrito pelo João Alamir Filho, que foi, né, que os defendeu à época. E a obra, o livro é maravilhoso, mas aí fica o destaque para a luta do João Alamir, que representou a defesa, inclusive com risco para a sua própria integridade, para a sua vida, né? Porque ele foi ameaçado, dizem, inclusive em plenário de julgamento pelo Tribunal do Júri. É bom. Trajetória, eu escolhi advocacia criminal porque o meu desejo, enquanto acadêmico de direito, desde quando acadêmico de direito, era trabalhar com essas grandezas eminentemente humanas, né? Vida, liberdade.
sem fazer pouco, por óbvio, dos outros ramos do direito, mas isso era o que me atraía. E eu recebi influência direta de um grande advogado, amigo nosso, Grande amigo. né, saudoso Dr. Edson de Brito Rangel, foi quem verdadeiramente me iniciou no Tribunal do Júri. E outro grande amigo também, Dr. Douglas Dalto Messora, com quem pude atuar várias vezes no Tribunal do Júri. Então, já com mais de 20 anos de advocacia, nunca consegui nem me imaginar fazendo outra coisa. Interessante. Razões distintas, mas que acabam desembocando no mesmo. Confluem. Exatamente, confluem em algum momento. Agora uma pergunta para a gente iniciar esse papo, assim, que talvez a gente até já saiba a resposta, ou talvez que a resposta possa parecer óbvia, mas que na verdade não é. Queria saber de cada um o que mais encanta os senhores no direito penal e no direito processual penal. Quem vai primeiro, Ricardo? Vossa Excelência. O que me atrai de fato, né, que me faz ser um criminalista é algo que talvez não esteja exatamente dentro do direito penal, processo penal, em sentido estrito. Veja bem, em sentido estrito. Mas sim naquilo que o direito penal representa do ponto de vista simbólico, inclusive, que é a luta das pessoas se defendendo de um Estado que é uma máquina de moer pessoas, né? De destruir pessoas. O Estado, persecução penal, eu falo para os meus filhos, verdadeiramente, fujam do Estado. O Estado é capaz de consumir a vida de qualquer pessoa. E eu vejo na advocacia criminal uma resistência a isso. Então, é uma profissão apaixonante, é preciso ter comprometimento ideológico, político, penso eu, e essa luta que me faz ser criminalista, antes do direito em sentido estrito. Gostei muito do compromisso ideológico. Cada vez menos a gente vê essa relação específica do direito criminal com a ideologia de cada um, né? Eu não estou falando de ideologia não partidária, evidentemente. Sim. Né? Mas do ideal. Exatamente. Sim. As bandeiras que são próprias do direito, do Estado de Direito. É isso, cara. Sem dúvida. Doutor Naves. Eu disse há pouco aqui, eu não sei nem se estava sendo gravado. É o melhor a Eu gente fiz fala. parafraseei, né, o Canelute, para dizer que eu estava no mais baixo degrau da escada e eu rodei no mais alto. E Canelute também, apesar de não ter sido um profundo admirador, mas ele é, para mim, uma das maiores referências do advogado criminalista e naquilo que consiste no sacerdócio. Né? Não é no advogado criminalista que é doutrinador, né? Não, aquele cara que vai para o júri, vai para a briga sem se acovardar, mas também sem fazer, sem desrespeitar. Você sabe que eu acho que eu nunca fui para um júri sem levar as misérias do processo penal comigo a tiracolo? Sim, todo júri que eu gosto está lá. Exatamente ali onde não é o Estado necessariamente que julga, né? Ali é uma participação popular belíssima, se tirarmos todos os vícios, né? Toda aquela submissão que o júri, que as pessoas têm, leigas que são, via de regra, hoje quase nem tanto, né? Porque tem muito estudante, tem muito acadêmico, então, de certo modo, está um pouco, digamos assim, deformada a distribuição, né? A representatividade do júri. Mas, assim, o Estado, isso é uma coisa seríssima que a gente tem, porque o Estado, ele via de regra, tem que dar resultados, ele tem sempre certeza,
Ele transforma um pedaço de fio ali num rato, né? Rápido, porque pareceu com um rabo do rato e pronto. Ele precisa demonstrar eficácia e o puno, quer dizer, os agentes do Estado. E, e o que mais me instiga, eu sei que o Rodrigo também, o Rodrigo é meu amigo de longas datas e eu consigo, e tem seguido aí todo o magistério dele, né? Desde quando eu pude, né? Tive acesso a ele. Mas assim, Eu nunca mais vou falar uma coisa do doutor Ricardo, porque eu disse isso em relação a ele e agora ele está me Tá usando, copiando. usando contra. mas assim, ele sabe disso. Nós somos muito iguais nisso. Para mim, é uma das oratórias mais plásticas que eu conheço e de muito conteúdo é o Rodrigo. Isso aí não é. Sabe que eu não jogo confete, ninguém gosta de falar mal. Quando não tem jeito, Fala bem. esse aqui não tem jeito, né? Quando eu Mas, estava assim, começando, eu era mais impetuoso, marcava mais determinadas posições e tinha em mim algum inconformismo, né? Ainda tenho, por óbvio, mas muito mais arrefecido, com o pasmo das pessoas em geral diante da figura do advogado criminalista. Mas eu não tenho uma compreensão, acredito, melhor sobre isso, porque eu acredito que realmente não deve ser fácil para as pessoas que não pertencem ao mundo do direito, e muitas vezes até para algumas que pertencem, compreender como é que certos autores de determinadas infrações penais têm os seus defensores e os seus defensores, os seus advogados, os seus defensores lutarão por ele aguerridamente. O crime causa repulsa no meio social e precisa ser assim mesmo. E a figura do advogado criminalista, muitas vezes, o advogado é confundido simbolicamente, por óbvio, com o seu cliente. Então, eu não acho que seja uma peculiaridade, como já pensei, do nosso país, não. Os pré-julgamentos acontecem, realmente. Agora, o que não se admite, o que não pode acontecer é pré-julgamento dentro do Poder Judiciário, né? As garantias constitucionais, concluindo, doutor Ricardo, as garantias constitucionais, a presunção de inocência, a vedação de provas ilícitas, o devido processo legal, elas só existem dentro do processo. Elas não existem na mesa do bar, não existem na casa da gente, né? São regras para o processo. Eu queria te interromper, Rodrigo, só para poder fazer até uma ilustração do que você disse. O preconceito, ele existe. Isso é uma grande bobagem. Eu, particularmente, atuo só na defesa. Eu tenho uma dúvida, um preconceito com um sujeito que é acusado de um crime infame, né? De um crime hediondo, via de regra. Mas esse preconceito, isso é próprio da gente, de defesa, né? Em qualquer lugar que você vai na fazenda, sumiu um bezerro. Aí, de repente, você vê um sujeito novo lá na região, o primeiro que você desconfia. Aí, quando você diz, olha, mas espera aí, isso não pode ser levado para o judiciário. O judiciário tem que considerar isso como indícios e costurando e fazer um tapete ali, né? Para poder estabelecer um mínimo de garantia, um mínimo de prova para poder condenar alguém. Porque para absolver não precisa. Só não tendo prova de lado algum, tem que absolver. A gente falou do Tribunal do Júri, é possível não desaguar nisso, mas a gente fala de direito criminal, né? E queria muito, assim, uma pergunta direta, se pudesse perguntar, assim, olhando no olho, o que é o Tribunal do Júri para o advogado criminalista? Essa pergunta serve muito para o estudante que está iniciando agora, e vou puxar uma fala do Dr. Rodrigo aqui,
Para quem é de fora do direito, talvez não entenda a beleza que é ser isso. Vai lá, doutor Ricardo. Não, o Três, professor, três, dois, para quem não está feita a matéria, é o professor. É o professor que começa. Bom, o júri no nosso sistema de justiça, ele é um tribunal complexo, vou dizer assim. Alguns não gostam, inclusive, de dizer tribunal do júri, preferem dizer instituição do júri. Complexo no sentido de que julgam aquele que é acusado, vai ser julgado pela própria sociedade, como o doutor Ricardo disse inicialmente, né? Hoje, inclusive, com uma representatividade talvez enfraquecida. E é presidido por um juiz de direito. E o júri tem como sua competência primordial o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E ele está no artigo 5º da nossa Constituição Federal, portanto, ele está sobre o manto de uma cláusula pétrea, né? Ele não pode ser suprimido do nosso sistema de justiça. Foi e acho que continuará sendo uma instituição polêmica, sob o ponto de vista de um sistema de justiça. E é preciso mesmo refletir sobre o júri, porque a decisão dos jurados ela está lastreada na íntima convicção do jurado. Com isso, se afasta uma garantia que é importantíssima para todos nós, que é a garantia da fundamentação das decisões judiciais. Por que é que o jurado condenou? O acusado quer saber por que ele foi condenado, mas não vai saber. O jurado não tem, por óbvio, a obrigação de fundamentar suas decisões. Então, pode ser que o jurado tenha condenado aquele acusado que sai de lá com 13, 14 anos de pena para cumprir, porque entrou no jogo do Ministério Público e acreditou no discurso de combate à impunidade. Né? A impunidade está muito alta, as pessoas boas estão trancadas nas suas casas, os bandidos estão soltos, se está aqui, boa coisa não está fazendo, né? Afinal de contas, por que está indo a julgamento? Implicância do delegado? Elas não são costuradas uma na outra, né? E você vai tentando, aí que eu digo, vai tentando fazer um tecido disso aí. Posso dizer uma questão também para poder ilustrar a diferença, por exemplo, de um corpo de jurados na capital. Eu vou dar o exemplo de Goiânia, particularmente. Sim. O conceito de sentença de Goiânia, normalmente, ele é muito justo. Muito mesmo. Eu sempre tenho visto. Por que isso? Porque aqui tem muito erro judiciário mais no interior. Isso não é estatística minha. Né? É fato. O que acontece? Mais condenações injustas. O promotor, ele está no interior, ele tem uma proximidade tão forte, uma ascensão tão grande sobre os jurados do interior, de amizade. E o jurado pensa assim, não vou dizer, eu estou só tentando simplificar. Uma conjectura. O jurado vai dizer, pô, eu vou... É uma questão de agradar, porque tem um discurso, não todos, mas de alguns promotores do interior que falam, olha, já atende ele lá como representante do Ministério Público e, vocês têm que me ajudar a acabar com essa violência. E acabar com a violência é condenar quem é acusado, não é condenar quem é culpado. Isso é muito, eu estou dizendo assim, grosso modo, né? Grosso então, modo, mas é um retrato fiel do que acontece nos rincões do país. Eu estou fazendo só essa observação. Não, assim, pertinente, muito pertinente. O Rodrigo disse. E quanto à questão por exemplo, você estava falando sobre o júri no fundamento, eu concordo, tecnicamente, que isso é complicado, mas eu acho que exigir que fundamente, eu acho que seria desestruturar a soberania
a autonomia e a garantia do jurado, né? Porque, veja bem, por que eu digo que é? Lá em Minas, a época em que, voltando lá aos irmãos Naves, a época que o júri não era soberano ainda, foi feita essa observação lá, né? Eles foram, mesmo com confissão, e confissão a forceps, né? Mas é uma cidade pequena que conhecia a honestidade daqueles dois irmãos. Por isso que o cidadão tem que ser julgado no lugar. Lá em Jaraguá, por exemplo, o doutor Amaral, que hoje é desembargador, vice-presidente, né? Ele Do fazia, TJ Goiás. ele tinha os jurados de Jesúpolis, que era uma cidade próxima a Jaraguá, para julgar os fatos ocorridos em Jesúpolis, que era a comarca de lá, de Jaraguá. Mas os irmãos Naves foram absolvidos uma vez. Houve recurso da acusação, eles foram submetidos a novo julgamento, foram absolvidos. E aí, como não podia ter um segundo, uma utilização do mesmo fundamento por duas vezes, o tribunal cassou, o tribunal do júri, as decisões não eram soberanas, cassou e condenou. Acho que é 18 anos, eu não sei. Então, assim, e depois aparece o morto-vivo. O júri, o conselho de sentença, por duas vezes, pessoas diferentes, por duas vezes, absolveram. E o tribunal muito sabido, o tribunal de Minas, aquela coisa impregnada em condenar, o clamor público, se eu não condenar, eles acabam comigo. Eu preciso condenar também para poder me apresentar como um bom moço. Né? E aí vai o sujeito, olha que escândalo judiciário. Então, o maior erro, né? O erro mais emblemático, pelo menos, judiciário no Brasil é esse. Ele foi cometido por um Tribunal de Justiça, né? Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Os jurados acertaram por duas vezes. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, esqueci agora o nome do relator, que teria dito, quando se descobriu o erro, né? A frase dele teria sido: que Deus me tome as contas, porque ele ficou absolutamente chocado com aquilo que tinha produzido. Mas só entrando aqui, puxando aqui para um aspecto mais técnico, estrutural do júri, se me permite, Daniel, Ricardo, não é óbvio, por óbvio, não é compatível com a instituição Tribunal do Júri a fundamentação das suas decisões. Mas nós tínhamos um sistema até 2008, né, com a 11.690, de quesitos, né? 2008 que veio a alteração, de quesitação, em que por meio da resposta aos quesitos, você conseguia compreender o sentido da decisão dos jurados. O sistema era criticado, recebia críticas, porque se dizia que a quesitação era muito complexa, que poderia levar o jurado à perplexidade, à incompreensão, mas o júri era, a esse tempo, do meu ponto de vista, mais refletido. A decisão precisava ser pensada. Quer dizer, aquele acusado, ele estava se defendendo, se indagava ao jurado. Ele se defendia, num caso de legítima defesa, por exemplo, ele se defendia de uma agressão que era atual, que era injusta contra a sua pessoa, ele usou do meio necessário, ele usou o réu moderadamente do meio necessário. Então, veja, se percorria um caminho e não se estava exatamente perguntando para o jurado qual o seu desejo íntimo, se fazia perguntas sobre uma condição objetiva do processo diante daquela realidade que foi. Então, o júri... Ainda que através daquelas respostas ele expressasse o desejo íntimo. Sim, né? sim. Eu passo por cima de uma evidência, né?
Era atual? Não, não era. Mas eu quero absolver, né? Então tinha essa coisa assim. Claro, claro. Mas a conta de chegada até o mesmo o juiz togado também faz, né? Muitas vezes. Nossa Senhora. E, e aí depois, com a alteração em que importou-se, né, mas a importação não se deu por inteiro, porque nos Estados Unidos, onde o júri integra com muito mais efetividade o sistema de justiça, os jurados debatem, eles conversam entre si. Isso força a reflexão. Vão chegar a uma decisão unânime, respondendo a uma única pergunta: culpado ou inocente? Então, esse quesito único foi trazido para o nosso direito, único no sentido das teses absolutórias, né? Não se quesita mais as teses, mas, no entanto, o jurado aqui não debate. É diferente. E eu acho, cara, é uma percepção que eu tenho. Depois da alteração, houve e eu não estou acreditando isso que eu vou dizer somente a essa alteração, não. É uma série de fatores. Mas o Tribunal do Júri o nível dos debates no Tribunal do Júri foi rebaixado. Porque do momento em que você não precisa mais expor uma tese jurídica que tenha coerência dentro do processo, quer dizer, no plano da íntima convicção, o que é capaz de convencer? Plano exclusivo da íntima convicção. Uhum. O que é capaz de convencer? As variáveis são inúmeras, incontáveis, né? Não há como quantificar. Então, é um palco para um debate que pode estar a montante, a jusante, enfim, completamente situado em relação ao processo, em relação ao direito. Acho que é isso. Ó, o Brasil, eu falo Brasil, mas eu não falo daquela maneira reclamando, não. Eu sou um brasileiro, digamos assim, porreta, né? Eu adoro, mas a gente precisa relatar o que acontece no âmbito do nosso território, né? Quero me referir a Brasília e como as coisas funcionam. Existe uma lei que é nítida, é clara. Ela não reclama interpretação, qualquer outra interpretação que não seja literal, gramatical. Eu não tenho, né? E não adianta. Quem julga sou eu. Aí você vai para o STJ. O senhor, inclusive, atua muito Não tem. junto aos tribunais superiores. Ali, o que existe ali, dificilmente, eu acho que até o Rodrigo não consegue passar tantos, pelo menos ter um juízo de admissibilidade favorável desses recursos. Acho que, porque isso recusa, como é que eu vou dizer, negar acesso ao judiciário. Grosso modo, mas tudo bem. A título de economia ou de preguiça, né? Vou ser bem eu posso atribuir isso a alguns setores, a alguns momentos em que eu me deparei com essas coisas que eu vou dizer. Então, o sujeito está lá. Teve um júri, por exemplo, que é isso que eu quero dizer. Eu fiz um júri. O Rodrigo foi advogado do Caron, do Denise Marcelo Caron, aqui em Goiás, em um julgamento. Eu fui advogado dele em um julgamento duplo em Brasília, depois em um aqui. Nesse de Brasília, eu estava sustentando e, de repente, uma jurada inflamada levanta e bota o dedo para mim. Eu viro para o juiz e digo: Excelência, Vossa Excelência dissolve esse conceito de sentença ou Vossa Excelência consiga. Eu preferiria que se consignasse, né? Claro. Eu poderia reverter aquilo em meu favor e depois eu tinha melhor ter duas chances, né? Exatamente. Tá bom. E ele foi condenado em tudo por 4-3. Nos 2 homicídios. Bom,
o dolo eventual, né? Porque eu estava tentando, logicamente, desclassificar para homicídio culposo com culpa consciente. Eu fui para o julgamento da apelação, eles tripudiaram em cima da minha apelação, porque eu disse que existia uma nulidade, estava consignado, inclusive. Todos os preceitos, né, todas as garantias foram violadas ali. Claro, nítido, isso não tem, você não tem que interpretar isso. Quebra de imparcialidade, quebra de incomunicabilidade, sabe? Interferência indevida, né? Manifestação indevida, não no teor da causa em si, mas, logicamente, com o repúdio que é demonstrado por ela, de talvez puxar alguém para poder acompanhá-la nessa indignação indevida. Eu acho que os nossos tribunais, muitas vezes, têm como razão de decidir balizas que não são dadas pelo direito. Essa é a questão. Muitas vezes uma decisão judicial ela é afetada por vetores econômicos, né? Quantas vezes nós já vimos, por exemplo, não se reconhecer, vou me arriscar agora em ser um pouco do processo penal, não se reconhecer direito adquirido porque isso poderia levar a uma deficiência, por exemplo, estou me arriscando mesmo, ao sistema de previdência. Então, balizas políticas, morais, vetores econômicos, muitas vezes preponderam sobre o direito. Mas o sistema de justiça ele precisa operar com o direito, né? Ele opera com o direito. Então, quando se distancia, quando nós vamos nos distanciando, quando há um distanciamento das balizas, dos vetores que são dados pelo direito, o que acontece é um espraiamento, vou dizer assim, do decisionismo. Quer dizer, estou tentando lembrar, será do Adoniran Barbosa, um samba que diz assim, só porque um cliente pergunta, depois eu volto ao samba, ele lhe expõe uma situação e diz, qual a chance? E você responde a ele, está com qual juiz o seu processo? Essa é a resposta que ele vai receber. Por quê? Voltando ao Adoniran Barbosa, que diz assim, em um samba, de um relógio para o outro, as horas varia. Então, né, se está com esse, ou com aquele, ou com um terceiro, os resultados podem ser absolutamente distintos. E, óbvio, direito não é matemática, mas a moldura semântica, interpretativa do direito também não pode ser tão elástica assim. Principalmente quando você tem estabelecido aí uma idiosincrasia, né? Porque eu digo assim, ó, eu não queria fazer nenhuma alusão aqui a um caso específico, né? Porque de repente eu estou fazendo um júri aqui e eu estou sendo desleal com a acusação, né? Então eu não vou. Mas e até com o juiz. O juiz que ele já tem convicção, e aí eu estou indo lá também lá no tribunal. Ele tem essa convicção, porque aquilo que a gente dizia, olha, eu tenho a impressão que nós agimos, não sou psicólogo, não sou nada, mas dentro da minha reflexão mais rasa, eu percebo que a gente age julgando a todo momento. Eu não faço raciocínio numa caminhada minha. É muito instintivo, mas também tem esse viés aí. Então, assim,
o sujeito, ele... Eu digo isso muito porque eu vejo que tem muito juiz que não tem má fé, antes de tudo. Mas o juiz que é levado pela imprensa, que é levado pela mídia, que é levado pela escandalização da mídia. As redes Não sociais. adianta, isso é bobagem, eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou dizendo que a mídia, ela não é vendida, porque não é problema da mídia, é problema de quem compra. Quem compra a notícia quer escândalo. Né? Eu só vou ter êxito na minha divulgação aí, no meu jornalismo, se eu fizer o que todos querem ouvir, ou a grande massa quer ouvir. É a mesma coisa do discurso para o juiz. Você não faz discurso para você faz discurso para o conceito de sentença. Você não faz discurso para o promotor. Né? Então, você tem um destinatário, escuta o que você quer. Eu penso que isso, se o sujeito, é muito difícil. Eu conheço um representante, um emblema de um juiz, são muitos, mas eu gosto de destacar ele, que não, quanto mais a imprensa bater, eu nem digo isso, ele é absolutamente imune, que é o doutor Antônio Fernandes de Oliveira, absolutamente imune, ele é absolutamente insuscetível de qualquer influência. Às vezes tem uma influência ou outra, alguma coisa, mas ele é extremamente vigilante. Verdade. Quanto a isso. Subscrevo. Gente, falando muito do aspecto prático, da aplicabilidade prática de tudo isso, até porque o júri é um exercício prático em sua essência, mas eu queria, assim, nas questões do direito penal e do direito processual penal, saber a opinião dos senhores quanto ao momento e à evolução do arcabouço legal quanto a isso no país. É lógico que é uma literatura enorme, é um arcabouço jurídico enorme, mas en passant, saber a opinião de cada um sobre essa legislação do país. Quem começa, doutor Ricardo? Eu não entendi. Sobre a legislação penal e processual penal? Processual penal, assim, como professor. Códigos, leis. Olha, no Brasil, direito penal é pau para toda obra, é remédio para tudo. E todos os males vão ser curados através do direito penal. Cheque sem fundo. O remédio é o mesmo. Cheque sem fundo, o Ricardo falou brincando aí, mas cheque sem fundo, qual a solução para o cheque sem fundo que a lei penal dá? Cadeia. Qual a solução que a lei penal dá para o homicídio? Cadeia também, só muda o tamanho da dose. Essa é a solução do direito penal, que de uma forma pouquíssimo inteligente tenta solucionar problemas que são absolutamente distintos, como no exemplo aqui trazido pelo doutor Ricardo, da mesma forma. E o direito penal ele é constantemente objeto de apropriação para a construção de discursos políticos a partir da demagogia penal, quer dizer, é o discurso da impunidade. Então, você expandir o direito penal, falar em pacote, agora vem o pacote anticrime, mas isso não é uma novidade, antes disso, agora teremos a lei de crimes hediondos que vai dar solução. E esse é um discurso que ganha força, porque, evidentemente, no Brasil, a questão da segurança pública, né, e da violência é um problema verdadeiramente. Isso é apresentado de uma forma enganosa como sendo solução para o problema. Vamos mudar a lei penal que a gente resolve o problema da violência. São mais de 1000 tipos penais no Brasil. Isso é coisa de regimes totalitários. Ter mais de 1000 tipos penais? Há alguns absolutamente inusitados. Você cria um material que é capaz de punir, na realidade, qualquer pessoa. A nossa lei penal tem crime para todo mundo, é só escolher quem é o inimigo
se apontar para ele. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não vou divergir, eu vou fazer só uma Quando fala que observação. não vai divergir, Vai divergir. já divergir. está aberto a Eu divergir. não vou, Vamos lá. eu estou fazendo sempre Pelo os bem do adendos debate aqui, republicano. estendendo um pouquinho. Eu concordo com tudo isso. Isso é um país punitivista, né? Tudo é pena. Eu prendo, eu juiz prendo, eu crio uma retórica para poder prender, porque eu preciso prender porque tem um clamor público ali. Então eu preciso ser bom de retórica. Não é um efetivo aplicador com isenção, com um garantista, não. Não é aplicador da lei. Mas, assim, eu vejo, e há pouco tempo que eu fui ver a eficácia disso. As penas alternativas, né, as medidas cautelares diversas Da da prisão. prisão. Uhum. E a extensão, né, do âmbito, né, dos delitos que são alcançados pela conversão de pena privativa em restritiva de direito, eu vejo isso positivamente. Claro. Eu tenho, inclusive, um cliente que o problema dele era com uma espingarda, foi caçar, tudo e tal. Mas depois, quando ele tinha sido condenado, estava em tempo de recorri, fui para o recurso especial, não consegui nada. Mas está prescrito, porque de fato está prescrito que da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, já transcorreram mais de 4 anos. Uhum. Mas o judiciário legisla. Ele diz, não, agora é quando transitar em julgado para todo mundo. Assim, eu acho que... Transpondo a literalidade do texto legal, né? Inclusive. Exatamente, que não reclama nada mais do que a literalidade. Né? Mas eu digo, a prestação de serviço, o sujeito tem uma preocupação com ela. Ele sabe que, eu consegui isso aqui. E eu não conseguiria, mas deu tudo certo. Eu vou ter muito cuidado para não violar. E, ao mesmo tempo, existe uma efetiva ocupação, uma efetiva utilidade dessas pessoas aí em lugares beneficentes, né? Casas aí de atendimento a pessoas carentes, todas essas coisas. Então, eu penso que, assim, ao mesmo tempo que se estende muito, vamos punir muito, a lei também criou uma alternativa para crimes que não envolvam necessariamente violência ou grave ameaça. Então, é nisso que eu digo, e por isso eu digo que eu não iria divergir, só estava demonstrando a contrapartida disso aí. Lógico. Né? Lógico. Eu ficaria horas e horas bebendo dessas duas fontes aqui. Eu que não sou da área do direito, profissionalmente, mas interessado por isso, enfim, ficaria horas e horas. Vou pedir apenas aos senhores, para a gente encerrar com a dor no coração, um recado final de cada um. É exemplo do que eu pedi para o Dr. Jorge Dazzi no último episódio. Um recado que os senhores dariam para um estudante que hoje deseja iniciar sua carreira na área criminal. Recado para o estudante? Isso. Estude. Parece óbvio. A pergunta é depois que ele estudar. Aliás, só fazendo um contraponto sobre desculpa, o senhor também é diretor-presidente da ESA, né? Então vamos fazer diferente, vamos fechar, o estudante tem que estudar mesmo. Vamos fechar com algo que também parece clichê, mas a importância do aprimoramento contínuo para advogado, aí sim, de qualquer área, assim, dentro do direito. Há alguns anos atrás, quando uma pessoa gostava muito de estudar, de ler, principalmente, tinha o hábito da leitura, então o pai, a mãe diziam, você precisa fazer direito,
porque na faculdade de Direito as pessoas que estão lá, elas gostam de ler, gostam de estudar. E, na verdade, isso tem sido, ao longo dos anos, rebaixado. Muito brevemente, quando eu fiz o meu curso de Direito, as obras doutrinárias eram coleções. Mas eram já coleções de 4 volumes, e décadas atrás as coleções tinham 8, 9, 10 volumes. Eu tenho lá o Nelson Gria. O Código Penal comentado do Nelson Gria deve ter quantos volumes? Tem do Alberto Lira lá também e do Pedro Vergara, eu acho. Bom, e aí vai sendo compactado isso, né? Depois vieram os manuais em volumes únicos. Um dia, num posto de gasolina, eu lembro quando eu vi um resumão. E tinha um resumão. Todo o direito penal estava de um lado e Plastificado. Poder de síntese. e plastificado. Não posto uma vez eu passei. E nós chegamos em um tempo que talvez muitos A gente não tá tenham, nervoso aqui, não né, tenham gente? passado nem pelo resumão, Sim, né? sim, Porque sim. aí se vende pílula de conhecimento nas redes sociais que não passa de placebo. Do jeito que vende revista, vende pílula de nascimento. E só tem uma forma de aprender direito, e é a advocacia. É estudando, né, cuidando dos seus processos, tendo boas referências, como é o caso, por exemplo, do Dr. Ricardo Naves. Para quem gosta do júri, se aprende muito o júri para além do estudo e comprometimento, porque isso tem que existir mesmo, sem isso não vai acontecer, mas se aprende muito assistindo bons tribunais, bons tribunos. E o Ricardo aqui, em determinado momento, ele me tratou, me chamou de professor, e verdadeiramente, sem nenhum proselitismo, sem nenhuma demagogia nisso, eu já aprendi muito do Tribunal do Júri, assistindo o júri do Dr. Ricardo Naves e trabalhando com ele no Tribunal do Júri. Bacana. Sou Naves. É isso. Feliz com o excesso, né? Não, eu, além de tudo que o Rodrigo diz, todo o aconselhamento dele, eu sou muito direto nisso. E falo isso porque eu tenho absoluta convicção do que eu sou, do meu comportamento, da minha conduta. E fico muito à vontade, se tivesse uma outra pessoa que não tivesse igual conduta aqui do meu lado, eu não diria isso, não iria constranger ninguém. Para mim, sim, é o estudo, mas a advocacia é de pessoas lutadoras, né, que amam fazer. Confúcio dizia, escolhas uma profissão que amas e não terás que trabalhar um dia sequer. Né? Então, isso é um ingrediente, é um pressuposto. Mas o que eu falo que é o melhor, correção, honestidade. Você não passa, você não anda muito tempo, você não viaja muito longe se não for isso. E eu não estou fazendo propaganda de integridade minha aqui. Eu estou dizendo, eu estou dando um conselho. É bonito demais, eu ganho dinheiro porque eu vou ali e faço um negócio com um delegado, com outro. Né? Essas coisas que dizem que tem, porque eu nem sei se tem. Porque se disser que eu sou honesto, por princípio, eu vou admitir, mas eu sou muito mais por medo. Eu morro de medo de estar perto desse tipo de gente. Então, assim, só vai para frente se você souber que você tem filhos, ou vai ter filhos, e que você tem que abrir caminho para eles. E o caminho da correção é você que abre. E eu, como ser humano, antes de tudo, eu sou depois advogado, não sou. Né? Eu penso, como lá também eu vou ter que me reportar também a um outro. Lao Tse, quando ele dizia, olha, esqueça teus direitos, cumpra teus deveres. Ou seja, se cada um limpar a porta da calçada, ninguém vai precisar nem do lixeiro do caminhão de lixo para passar ali. E o que eu quero dizer com isso, para finalizar, é que a nossa profissão é efetivamente sacerdócio, né? É de luta, é de realidade, é de medo, é de sonho,
né? Mas é uma, se não a mais, uma das mais importantes que existem. E se eu sou um advogado, eu vou defender alguém, eu preciso, nessa condição, ser um a mais para reconstruir uma sociedade justa, uma sociedade honesta, correta, né? Como eu tenho certeza que nós temos aqui um precursor disso aí, que é o Rodrigo, que é para mim, um dos grandes tribunos, antes de tudo, um grande doutrinador. Eu digo isso não com essa coisa editorial, não. Ele é doutrina ambulante, é um cara de outro planeta, né? E é isso que eu digo, desejando aqui a todos um bom dia, né? Agradecendo mais uma vez pela oportunidade e pedindo para eu voltar. Mas tá deferido. Sim. Então, marca a data, manda para nós que está aqui de volta. Tá ótimo. Bom, a você que ficou conosco, eu agradeço imensamente. Me despeço aqui um pouquinho menos burro em matéria penal e processual penal agora, depois dessa aula. Agradeço muito pela sua audiência. Estamos aqui no YouTube, estamos também no Spotify, Projeto Ampla Defesa. Visite nosso site www.projetoampladefesa.com.br. O intuito é promover conversas jurídicas de qualidade. Muito obrigado e se inscrevam, deixem um like, façam esse conteúdo chegar em mais e mais pessoas. Um abraço.